Olá, amigos do canal Jesus Redivivo. Meu nome é Gilberto e hoje nós vamos dar continuidade a mais um ponto do estudo do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos começar a questão número 1. O livro, como nós já comentamos, falamos um pouco do contexto, falamos um pouco das diretrizes gerais, dos temas que são abordados, e hoje nós vamos partir propriamente para a leitura. Vamos então começar com essa questão número 1, que ainda é uma questão um tanto quanto genérica, né? Ainda que já dentro do tema ciência, né? Como nós também já comentamos, o livro será dividido em 3 grandes vertentes: a ciência, a filosofia e a religião. E iniciando pela ciência, nós temos aqui uma questão que ainda está fora das catalogações que Emmanuel dará como ciências fundamentais e, enfim, as ciências específicas e tudo mais. A questão número 1, então, é a seguinte: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Resposta: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Bem, vamos então, em primeiro lugar, destacar para aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma objeção, né, das razões pelas quais a ciência se encontra num livro espírita, o estudo científico, o estudo das ciências, o que ele estaria fazendo dentro de um grupo, dentro de uma casa espírita, né? Então nós vamos perceber aqui que, em primeiro lugar, nós estamos falando de um aspecto do Consolador sob um aspecto de ampliação dos nossos horizontes, ou seja, uma tentativa de englobar. Estamos falando da doutrina espírita no século XIX, então estamos falando de uma tentativa de englobar aquilo que até então era pouco abordado pela razão, pela lógica, que no caso são os valores morais e os valores religiosos. O Consolador, nesse sentido, ele integra essas 3 grandes vertentes. E no contexto do século XIX, isso é uma novidade, né? Porque a própria ciência era algo pouco difundido, né? Vamos acreditar que é a partir do Renascimento, né, a partir do século XIV, do século XV, que nós temos um resgate do pensamento clássico, do pensamento aristotélico, né, do pensamento matemático, né, daquele pensamento mais científico plantado pelos gregos e que ficou desaparecido da cultura ocidental por mais de 1000 anos. O Renascimento, como o próprio nome diz, faz renascer, resgata este pensamento através de textos, através de livros, através de evidências arqueológicas, né? A própria arquitetura de Roma passa a ser estudada dentro das suas concepções geométricas, estruturais, neste período que é o século XIV e o século XV. Porém, até o Iluminismo, isso ainda seria muito restrito a poucos campos dentro de universidades, dentro de mosteiros, né? O Iluminismo, estamos falando aqui do século XVIII, né? Por volta de 1750, nós temos um grupo de intelectuais que na França tentarão fazer
a chamada enciclopédia, são os filósofos do enciclopedismo. O que é enciclopédia? É um grande livro, um grande compêndio com todo o conhecimento que a humanidade havia juntado até então, né? Principalmente questões filosóficas, questões relativas à educação, à administração dos governos. Estamos falando de um século em que há uma mudança nas concepções de administração e de poder governamental, né? A própria França é o epicentro de uma mudança de um governo monárquico, né? Centrado na figura do rei, aquela figura que durante muito tempo foi considerada a figura quase que sagrada dentro da administração de uma nação, e de repente a França está transitando para um sistema republicano, onde o povo toma a frente, toma o poder através de eleições, através da determinação de um sistema republicano, onde teremos ali basicamente um presidente no lugar do rei. Então, os filósofos deste século estão trazendo o quê? A escola, estão trazendo a ciência, estão trazendo a reflexão, a razão, a lógica para um cidadão relativamente comum, né? E o século XIX, ou seja, o século seguinte, é que instituições como bibliotecas, museus, escolas, né, irão difundir isso de uma maneira mais ampla, né, mais próximo daquilo que nós temos hoje, como a educação sendo um direito e uma obrigação de abarcar a todos os jovens, cidadãos, todas as classes sociais, enfim, né? Então, este conceito mais universalista, né, de conhecimento, né, ainda no século XIX, faz uma distinção entre o que são os valores religiosos, né, os valores ligados à religião, e os valores científicos, aqueles ligados à razão e à lógica. O que nós veremos mais recentemente, essa dicotomia, essa divisão, esse antagonismo ou esse aparente antagonismo entre fé e razão, né? Nós veremos isso se dissipar ao longo do século XX, né? Mas mesmo assim ainda seguimos um pouco com essas duas áreas divididas, cada qual defendendo o seu ponto de vista e, em alguns aspectos, até se contradizendo, né? Vamos lembrar que quando Darwin traz as teorias do evolucionismo, ele cria uma grande briga com a igreja, né? Ele é excomungado da Igreja Católica. Vamos lembrar que quando Kardec fala das questões do espiritismo, ele tem os seus livros queimados, né, na Espanha, por tentar fazer uma abordagem científica da ciência. Mas o que nós estamos falando é que o Consolador, na sua proposta, ele integra esses dois universos, né? O universo mais da razão, da lógica, da objetividade, e o universo da subjetividade, dessa comunicação mais sutil, né? Que ao longo do século XX, mais recentemente, nós iremos identificar como campos vibratórios, campos magnéticos, como o pensamento, né, sendo um veículo para o conhecimento, né, além das aparências, né. Nós temos também aqui alguns amigos, para vocês que estão nos acompanhando, temos um grupo de amigos estudando o livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E é muito interessante vocês acompanharem também a abordagem que eles trazem, né, com a experiência, com o amor que eles têm nesses estudos, porque falam mais detalhadamente de aspectos que aqui a gente também está abordando de uma maneira mais superficial e mais genérica, né? Então, vamos lembrar que aqui nessa primeira questão, a pergunta que fala sobre um questionamento, né, se o espiritismo tem necessidade da ciência terrestre, né? Vamos perceber que aqui é uma pergunta que quase pega do senso comum aquela ideia de que o espiritismo estaria subordinado à ciência, ou seja, o espiritismo aguarda a opinião da ciência, né,
para ser legitimado, né? Lembrando que nós já falamos que o Espiritismo, como doutrina, né, ele é um campo de especulações mais amplas. E especulações aqui não especulações no sentido superficial, mas no sentido de questionamentos, né, que são trazidos a público por intuição, pela comunicação com os espíritos, antes mesmo que a ciência, né, na sua lentidão, nos seus métodos próprios, venha comprovar. Então a gente está falando da doutrina espírita como um campo muito mais amplo. Ou seja, aquilo que as pessoas poderiam pensar que seria o valor da ciência legitimando o espiritismo, Emmanuel já vai responder que não, né? São caminhos paralelos, ainda que interdependentes, né? A ciência é muito importante porque ela, digamos, padroniza, ela universaliza, né, certos conhecimentos, né? A própria metodologia de Kardec, que aguardava que determinadas mensagens, determinadas revelações fossem emitidas não por um espírito apenas, mas por vários espíritos em vários lugares, né? Podemos entender que isso é, de uma certa forma, uma metodologia científica, uma metodologia que tenta averiguar, que tenta ser autocrítica, né? Que tenta pensar a si própria se aquilo que está fazendo é o correto, é o melhor, para que seja publicado, para que seja difundido como uma verdade válida para tudo, né? Então vamos pensar nesse sentido, né, de que o Espiritismo ele não está subordinado à ciência, ele caminha paralelamente, ele caminha num campo de maiores experimentações, investigações, né? E não que isso o torne menos importante, muito pelo contrário, né? Existem necessidades humanas, e estamos falando inclusive do mundo que se transformava tecnologicamente já no século XIX e que precisava deste conhecimento sendo divulgado, sendo publicado, ainda que a ciência até hoje, né, caminhe com mais lentidão, caminhe com a sua política própria para comprovar, para dialogar com as revelações que o Espiritismo e outras religiões podem estar trazendo também. A outra questão aqui, que a gente também precisa lembrar, é que é por essa razão que o Espiritismo traz consigo um valor que é a fé raciocinada, né? Se para muitas das religiões há um apelo, né, à fé, no sentido de que você é chamado a acreditar sem questionar, sem refletir, dentro do Espiritismo, a reflexão, o questionamento, a dúvida é um conteúdo essencial, né? O Espiritismo não tem dogmas, né? O Espiritismo não tem liturgias, né? Então ele depende que cada um siga o seu livre pensar, a sua investigação, dentro dos parâmetros que vão sendo somados à medida que vão sendo descobertos, né, ou revelados. Ainda com relação a essa questão de hierarquia, né, nós podemos dizer até que há uma troca muito sutil que Emmanuel nos coloca, né, de que ao invés do Espiritismo estar subordinado às ciências terrestres, às ciências acadêmicas, né, é na verdade a ciência acadêmica que fica aquém de certas proposições espíritas, né? É a ciência acadêmica que na sua lentidão caminha com mais vagar, caminha com, digamos, buscando especificidades, enquanto a humanidade já está avançando nas suas proposições sociológicas, nas suas transformações tecnológicas, né? Outra questão também que Emmanuel já nos coloca nessa primeira pergunta, né, é o seguinte:
O concurso científico, ele coloca aqui a valorização, né, como nós falávamos, sendo o Espiritismo uma proposta de fé raciocinada. É bom destacar que Emmanuel coloca o concurso científico como algo útil, né? Como já dissemos aqui, talvez até imprescindível em termos do uso social do conhecimento, né? Para que um livro seja publicado, para que esse conhecimento seja ministrado na escola, muitas vezes é necessário um consenso entre as culturas, né? Entre os diversos setores da sociedade, e a ciência entra para chancelar isso, né? Para dar garantias, né, de que o que está sendo dito foi comprovado, é eficiente, é útil, né? Não é mera especulação, né? Não é mera mistificação, né? Então, temos aqui a importância da ciência. Porém, ele já deixa claro na primeira questão, e nós aqui já vamos para uma finalização, abordando um tema muito importante ao longo de todo o livro, né, que todo esse conhecimento, toda essa especulação científica, toda essa investigação, este questionamento, né, que parte de uma fé raciocinada, deve estar dentro das hierarquias, né, das revelações e das comprovações científicas, há um valor mais elevado, que no caso seria a finalidade para o bem maior que tudo isso nos traz, né? Eu queria aqui lembrar também que, já que citamos no início desse nosso vídeo a passagem histórica do Renascimento, um dos personagens muito conhecidos de todos vocês é Leonardo da Vinci, que viveu naquele período, que viveu ali no século, entre o século XV e XVI, né? Entre o ano de 1450 e 1500, pouco mais. Leonardo foi um grande gênio, né? Pintor, escultor, artista cujo desenho ilustrava a anatomia humana, o corpo humano, as doenças, né? Os costumes. Porém, Leonardo é pouco conhecido pela sua genialidade destinada à finalidade bélica, né? Às guerras. Naquele momento, século XIV, século XV e XVI, nós temos várias províncias, vários estados da Europa lutando, disputando o poder. E as armas de guerra, a tecnologia de guerra, era algo muito importante, muito valioso. E para isso eram chamados gênios, né, como Leonardo. E ele inventava e era pago para construir muitas máquinas que tivessem a capacidade de vencer o inimigo, né? Máquinas como canhões, né? Como os princípios de um tanque de guerra que caminhava pelo campo de batalha com lâminas afiadas, ceifando vidas, né? Então veja só, o ponto em que eu estou trazendo para a ilustração é que qual o valor de uma genialidade, de uma ciência, de uma tecnologia, se ela é simplesmente destinada para essa barbárie, para essa crueldade, né? Alguns biógrafos de Leonardo nos relatam que ele, no final da vida, lastimava ter usado a sua inteligência para isso. E eu uso esse exemplo de Leonardo, que é um personagem, Leonardo da Vinci, que é um personagem histórico muito conhecido por sua genialidade, com certeza um espírito bastante elevado, mas que caminha nessa sua encarnação necessitando ainda elevar, né, esse pensamento, esse conhecimento a uma finalidade mais sublime, né, que talvez 500 anos fossem necessários, 500 anos que seria coincidente com os nossos tempos de hoje, fosse necessário para a gente destinar isso à união dos povos,
a caridade entre as nações, né? Então, nós veremos que Emmanuel irá pontuar em diversos momentos a necessidade de que a ciência e a filosofia estejam subordinadas a estes valores mais sublimes, mais sagrados, que são os valores religiosos. Nós voltaremos a falar isso nos próximos encontros. Não deixem de dar o seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo. Aperte o sininho também para receber as nossas publicações dos outros grupos, da leitura dos outros livros. Temos o conteúdo aqui também para crianças. E eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.